Professora, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Professora, muitas vezes o cidadão comum, ele ouve falar em dívida interna, dívida externa. Isso são coisas estratosféricas para ele ou isso mexe com o seu dia a dia, com o seu pagamento de impostos e com o seu bolso? Isso mexe diretamente, né? Quanto maior a dívida, mais o governo precisa arrecadar, né? E para isso ele precisa o quê? De impostos, né? De receitas. Então, não tenha dúvida, quanto maior o rombo do governo, né? Mais juros ele vai ter que pagar, mais tributo ele vai ter que impor. Professora, quando eles dizem, olha, está aumentando a dívida pública, como é que isso atinge o cidadão? Que dívida pública é essa? Então vamos lá, né? Se acho que a gente sempre faz esse comparativo com o orçamento familiar, né? Para ficar mais claro para quem está ouvindo aí a gente nessa manhã, né? O governo ele precisa pagar o hospital, precisa pagar a escola, né? Todas aquelas atividades públicas são custeadas pelo governo. Quando o governo não tem dinheiro para isso, o que ele faz? Ele emite título da dívida, ou seja, ele pega dinheiro emprestado no mercado. E aí depois ele precisa pagar esses valores. E para isso, né, ele acabou reduzindo, né, os investimentos dele em educação, saúde, em ciência e tecnologia e infraestrutura, porque essa conta tem que ser paga. Porque se não pagar, depois ninguém vai emprestar de novo para o governo, né? Então, a gente sempre, né, que o governo vai se endividando, ou ele reduz, né, o investimento, né, em infraestrutura, né, investimentos em geral, né, ou então ele vai ter que aumentar os impostos. Não tem receita de bolo, né? Não tem como deixar de pagar essa dívida, né? Ficar cada vez mais aumentando essa dívida também faz cada vez mais o governo ou se endividar ou aumentar a receita. Lembrando, aumentar a receita pública é aumentar impostos. Agora, professora, quem é que vai acabar pagando a dívida pública? Essa é uma boa pergunta, né? Que também vai depender se vai ser ou não aprovado tal tão falado arcabouço fiscal, né? Por quê? Porque a gente agora não sabe, né? Na verdade, a gente tem duas propostas, né? Mais ou menos na mesa. A gente tem a primeira que o governo diz: olha, eu vou zerar receita e despesa. E para quem está ouvindo isso, fala assim: poxa, que bom. Né? Se for aprovado o novo arcabouço, né, o governo vai zerar, né, a gente vai ter ali, se fosse o familiar, né, tudo que o cidadão está recebendo vai ser para pagar ali educação, né, o supermercado. Poxa, o governo conseguiu, vai conseguir talvez, né, dependendo aí do arcabouço fiscal, se vai permitir ou não, né, ter mais despesas, vai conseguir equilibrar, mas isso é mais ou menos assim. Por quê? Porque quando a gente fala que o governo está propondo, né, caso seja aprovado o arcabouço fiscal, né, ficar ali no 0 a 0 receita e despesa, isso não considera o pagamento da dívida. Então, assim, a gente ainda vai precisar de medidas, né, para resolver as nossas contas públicas pagando a dívida. Não adianta, né? Imagina o cidadão ali, ele consegue, né, receita e despesa, mas continua devendo para o banco. Ele vai precisar resolver também o problema da dívida. Não adianta resolver o problema corrente, né, e a dívida continuar lá, né, existindo, e isso eu acho que é uma prioridade também, claro, do governo, diminuir o grau de endividamento, né, mas também depende, é muito importante a gente falar isso, né? A gente tem duas propostas. Então, quando a gente ouve falar, poxa, o governo está propondo, né, fechar as contas no 0 a 0, isso depende de uma premissa que né, ele poder gastar 172 bilhões, que hoje ele não tem autorização para isso. Né? Então, para isso acontecer, tem que acontecer outra coisa, que é a lei ser aprovada para o governo poder gastar mais. Então, será que isso vai acontecer? Então, a gente tem dois cenários completamente diferentes com essa lei de diretrizes orçamentárias. Ou a gente vai ficar num período muito complicado, porque o governo está ali no teto de gastos, ou ele vai poder gastar 172 bilhões a mais. Isso faz uma diferença, né? Imagina você ter, né, muito mais dinheiro para o seu orçamento familiar, né? Então, a gente, na verdade, ainda não sabe qual é a diretriz, porque são duas diretrizes aqui que podem ser diametralmente opostas em termos de política pública. Professora, quando o governo não consegue, ou ele gastou mais do que ele arrecadou, esse déficit, como é que ele cobre? Onde é que ele vai buscar dinheiro para cobrir esse déficit?
emitindo o título da dívida pública, né, como eu disse, pegando emprestado, né, então ele emite, né, aqueles títulos que o cidadão compra, ele fala, puxa, vou investir no título da dívida pública. Né? Na verdade, aquele particular está ganhando dinheiro, né, porque depois ele vai receber isso daqui a 2, 3 anos com juros, mas quem paga esses juros é toda a sociedade, né? E também, né, o governo já disse aqui, esse vai ser um grande desafio do governo, né? Ele quer tributar os bets, né, as apostas, quer tributar as importações das plataformas, né, internacionais, né? Eles têm também propostas, tanto para aumentar, né, aí aquela compra que você faz numa plataforma, né, que hoje, né, chega ali por $50 mais baratinho, né, comparado com uma compra aqui no mercado nacional, isso também o governo já acenou. Olha, grande parte dessa receita vai vir da compra que você hoje faz lá na plataforma, chega lá sua camisa, chega aquela bolsa bacana, né? Aquele valor ali pode aumentar quase o dobro, né? Porque vai se tributar 60% provavelmente, né, de imposto de importação, mais ICMS. Então, uma das situações aqui que vai pegar o brasileiro, né, médio no dia a dia é aquela comprinha, né, que hoje é feita ali com tanta facilidade pela internet, ela vai ficar provavelmente aí o dobro do preço, né, porque vai ter a tributação. E se não pagar, não libera a mercadoria, né? Então, duas situações, ou a pessoa vai abandonar a mercadoria, porque não vai valer mais a pena, ou ela vai ter que pagar, né, os tributos aí relacionados a essa importação, e isso vai fortalecer, né, o caixa do governo para poder pagar essas contas. Uma das propostas seria justamente tributar essas importações de menor valor que hoje estão isentas até $50. Professora, não seria mais fácil, como no passado, botar a máquina para funcionar e fabricar dinheiro? Aí eu pego essa grana e pago a dívida pública. Isso gera inflação, né? Mais dinheiro, né? Dinheiro injetado. Então, assim, parece que é fácil, né? Quando a gente pensa assim, poxa, o governo tem o poder de emitir moeda, ele tem o poder de emitir título, né? Então, vamos emitir título. Isso vai gerando juros, isso vai gerando inflação. Então, realmente, do ponto de vista, assim, para nós brasileiros, né? Você pensar, poxa, se eu pudesse emitir meu próprio dinheiro para pagar o banco, estava resolvido o problema. Então, parece fácil. Só que quanto mais dinheiro você injeta, né, quanto mais títulos você emite, você está aumentando a inflação, você está aumentando o endividamento. Então, parece uma solução simples, mas isso tem um custo, né? Isso que a gente discute muito. A gente tem políticas públicas que podem resolver agora um problema, mas que isso vai gerar um endividamento para as próximas gerações. Então, a gente pensa numa lei de diretrizes orçamentárias, para o ano que vem, né? Olha como é que funciona, né? É uma lei, né? Hoje a gente está nesse projeto de lei que vai dizer como vai ser feita a lei do orçamento do ano que vem. Só que a gente não pode só pensar, né, no almoço e no jantar de hoje. Né? Se a gente pega todo o nosso salário e compra o jantar de hoje, o almoço de hoje, como é que a gente vai comer amanhã? Né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela prevê o que vai ser feito ano que vem, mas a gente tem que pensar a médio e a longo prazo, né? Porque senão, realmente, né, não adianta a gente se endividar hoje, porque a conta vai chegar. A conta vai chegar daqui a 2, 3 anos e a gente vai estar discutindo aqui de novo, né? Numa manhã de segunda-feira e agora. Só que agora com uma conta muito maior, porque você se endividou, porque a inflação aumentou, né, a taxa de juros. Então, é uma conta difícil do governo, porque quando ele mexe, por exemplo, com o salário mínimo, ele mexe com o orçamento previdenciário. Então, qualquer dado que ali estiver, pode aumentar, pode inflacionar, pode gerar um aumento da taxa de juros, e tudo isso é a conta que vai chegar daqui a 2, 3 anos ou até um ano mesmo, né? Isso realmente, por exemplo, se aumenta salário mínimo, o orçamento já, né, o previdenciário, né, para pagar a aposentadoria, ela já é afetada diretamente. Então, por exemplo, agora parece que o salário mínimo não foi aumentado, né, mais do que os índices inflacionários, mas fazendo isso no futuro, ele deixou, né, parece que o projeto deixou ali em aberto um aumento mais expressivo do salário mínimo. Isso mexe, né? Isso mexe com o dia a dia do brasileiro que quer receber um pouco mais, mas isso mexe drasticamente no orçamento público porque mexe na Previdência. Professora Bianca Xavier, muito obrigado pela aula.
Eu que agradeço, um bom dia a todos. Muito obrigado. Professora Bianca Xavier, professora da Fundação Getúlio Vargas, de uma maneira clara, as perguntas para a gente entender o dia a dia, né? E a Euler falou que não pode fabricar dinheiro. A gente não tinha até feito uma vinheta para isso? Não vai poder botar, pelo que ela acabou de falar, não vai dar para pôr essa vinheta no ar.